Olá, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo aqui do canal sobre fundos imobiliários. Eu me chamo Bruno Gomes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o VSLH11, um fundo imobiliário de papel, investe basicamente em CRIs, ele não investe comprando imóveis e é um fundo que ele vem caindo a cotação nos últimos dias. Então tem gerado muita curiosidade, muitos investidores querendo saber o que aconteceu, por que o fundo caiu tanto. E o nosso objetivo aqui no vídeo de hoje é mostrar no que esse fundo investe, as características dele. Nós vamos fazer praticamente um estudo de caso desse fundo imobiliário. É um fundo um pouco mais arriscado. Então, se você investe nesse fundo, me coloque aqui nos comentários o que você acha dele, por que você investiu nele e se você gostou do vídeo, para a gente poder estar sempre trazendo conteúdo novo. Então, vamos lá. Preparei uma apresentaçãozinha para a gente poder guiar. Tudo isso aqui que eu estou fazendo é baseado no relatório gerencial do fundo. Então, vou colocar aqui na descrição o link desse relatório para que vocês possam ver. É no relatório gerencial que a gente tem todas essas informações. Então, o VSLH caiu muito. Então, a cotação que estava ali entre R$ 9,00 e R$ 9,50, ela caiu muito no final do mês de janeiro e no início de fevereiro. Até o momento que eu gravo esse vídeo, então a cotação caiu ali muito abaixo dos R$ 7,00. Foram quedas bruscas, que assustou muitos investidores. E sempre tem a dúvida, né? O que levou a essa queda tão grande na cotação? Então, mostrando um pouquinho como é o fundo. É um fundo relativamente pequeno, quando a gente compara com outros. É um fundo com 311 milhões de valor patrimonial, mas é um fundo muito popular, é um fundo que tem mais de 91 mil cotistas. Muito por conta do que a gente chama de fundo base 10, né? Então, assim, com R$ 10 você consegue comprar uma cota, quando na verdade o padrão é o que a gente chama de base 100, né? Um fundo custa R$ 100 a cota, então naturalmente esse fundo base 10, como a gente chama, ele atrai um número maior de cotistas. É um fundo como o próprio gestor coloca no relatório, então é um fundo que investe principalmente em papéis com lastro imobiliário, exatamente os CRIs. Uma característica que não me agrada tanto no fundo é que ele tem uma taxa de administração que ele começa em 1% e vai reduzindo à medida que o fundo vai tendo um tamanho maior. Então, com um tamanho de 250 milhões e 500 milhões, o fundo tem uma taxa de administração de 0,95%. É uma taxa até ok quando a gente compara com outros fundos. Mas ele tem uma taxa de performance de 20% da rentabilidade QCD IPCA mais 4. Então, assim, se a gente considerar um IPCA de 5% pelo Boletim Focus, se a gente tiver uma rentabilidade aí de 10%, 9 e pouquinho, a gente já está pagando uma taxa de performance. Então, assim, IPCA mais 4, eu acho um benchmark, eu acho uma meta do fundo bem baixo, assim, bem conservador, o que, sem muito esforço, o gestor já vai acabar fazendo jus a essa taxa de performance. Taxa de performance é boa, porque é um alinhamento de interesses, o gestor ele só ganha mais quando ele faz um trabalho melhor. Só que se você tiver uma meta muito baixa, fica muito fácil bater essa meta. Então aqui já vai o primeiro ponto na análise, que é essa taxa de performance em IPCA mais 4. Aqui eu trouxe mais um trecho do relatório gerencial, onde o fundo diz, né, e esse foi o principal motivo para a queda, a equipe deliberou pela redução antecipada da distribuição de resultado contábil acumulado. Tal decisão reflete a necessidade de manutenção de uma reserva de lucro para mitigar o risco de sua reposição via resultado de caixa positiva. Então, o que o gestor está mostrando? Eu estou reduzindo o dividendo que eu distribuo aos cotistas, porque o cenário à frente ele é mais desafiador. Então, eu não vou distribuir tudo que eu tive de lucro no mês, e por isso que o dividendo caiu dali de 10 centavos para apenas 7 centavos. Então, só essa sinalização aqui, o mercado já entendeu como um risco muito maior do fundo para os próximos meses. Vamos tentar entender aqui aonde que o VSLH11, então assim, o que o fundo faz, né? Então, de novo, olhando como base o relatório gerencial, a gente vê aqui no primeiro gráfico que 83,7% são investimentos em CRIs,
O restante são cotas de outros fundos imobiliários e dinheiro em caixa, que possivelmente o fundo vai alocar em algum CRI em breve. E quando a gente olha o setor desse CRI, investir em CRI é o core de todo fundo de papel. Mas em quais setores são esses CRIs? E a gente olha aqui que o VSLH tem uma exposição muito grande em hotelaria. Então são aqueles CRIs de grandes resorts que têm um risco maior. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que esse risco na prática vem afetando o fundo. Então, numa primeira análise, só por esse slide, a gente já consegue ver que o VSLH ele tem um pouco mais de risco do que os fundos em geral. Então, quando a gente olha aqui, né, quem é que de fato, né, é a contraparte desses CRIs, a gente tem aqui concentração em três classes, que é o GPK, que é o Gramado Parques, então são resorts na cidade de Gramado. A gente tem na segunda posição o Mirante e em terceiro o Circuito de Compras. Circuito de Compras esse que é um CRI, que é um prédio, né, que são boxes, um shopping, que ficou no lugar daquela feirinha da madrugada em São Paulo. Então, o HCTR11 investe nele, o próprio Versalhes, aqui o VSLH também investe. Então, esse é um CRI que está em vários fundos imobiliários e ele tem um risco adicional. Então, assim, a gente já só do fundo ter 23% de exposição em uma única contraparte, né, em um único devedor, isso já é um risco que a gente precisa monitorar de perto. Porque se tiver problema em um desses CRIs, se tiver problema de pagamento nos CRIs da Gramado Parque, isso já pode afetar muito forte a receita, porque a gente está concentrado. Então, um primeiro ponto quando a gente vai analisar um fundo de papel é ver se algum CRI tem um peso muito grande. O ideal é que um CRI tenha no máximo 5%, 6% de peso. Assim, 20% é um peso muito relevante, o que traz um risco maior para o fundo. Aqui, quando a gente vai olhar os indexadores, né? Então, assim, a gente tem basicamente IPCA mais 11 e GPM mais 14. Então, quando a gente olha aqui, é um fundo que a gente chama de high yield. A taxa já ajuda a ver isso. Então, assim, IPCA mais 11 é muita coisa. Basta a gente lembrar que em 2021 a gente teve mais de 10% de IPCA. Então, assim, é 10% de IPCA mais 11. Então, a gente já vem de um histórico de inflação muito alta. Então, os devedores desses CRIs estão com um passivo, que são esses CRIs, uma dívida que já está sendo reajustada a uma taxa muito alta. E quando a gente olha aqui, a maioria é indexado ao IPCA, 77% dos CRIs tem como indexador o IPCA, 20% IGPM e uma parte muito residual ao IGPDI. Aqui é o ponto central da análise. Então, assim, se você é investidor do VSLH11, você precisa saber que o fundo tem 43% exposto em multipropriedade. O que é multipropriedade? Quando você faz aquela viagem para Gramado, para um resort, tem muito em Goiás, Caldas Novas, tem algumas cidades do Nordeste também. Quando você fica hospedado, normalmente você já deve ter sido abordado por um desses consultores te oferecendo esse tipo de investimento. Qual é o racional? Assim, você compra uma fração do imóvel, então assim, você tem um investimento menor, você consegue comprar o imóvel, você consegue usufruir dele alguns dias do ano, enquanto você não usufrui, esse imóvel está alugado e está gerando renda. Então, assim, a oferta dele, num primeiro momento, pode parecer muito boa, como um investimento, porque você consegue investir e você consegue, entre aspas, poder usufruir, né, do imóvel que fica sempre em cidades turísticas. Isso tem um risco mais alto. E a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho onde é que está esse risco mais alto. O restante é um pouquinho de CRI corporativo, um pouco menos arriscado. Tem loteamento, que também é um risco. E residualmente shoppings e incorporação vertical, que a gente chama. Então, já tem aquele primeiro ponto lá da análise que eu comentei, que é sobre um CRI, que o GPK ele representa mais de 20%. A gente tem um segundo ponto importante aqui na análise, que é multipropriedade. Então, o VSLH ele é basicamente um CRI de multipropriedade. E a gente tem um conceito muito importante quando a gente vai analisar um fundo de papel, um fundo de dívida, que tem um indicador que chama LTV, Loan to Value. Então, assim, é um indicador muito usado para a gente poder analisar exatamente um fundo de papel.
Um indicador muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso. O que esse indicador diz para a gente? O LTV é simplesmente o quanto o CRI deve dividido pelo quanto que ele deu de garantia. Então, coloquei como um exemplo aqui, vamos imaginar que um desses CRIs seja um crédito de 50 milhões e a garantia desse CRI, o que ele colocou como garantia, pode ser uma alienação fiduciária, pode ser um aval dos sócios, a gente tem N instrumentos para dar garantia, totalizam todas essas garantias no nosso exemplo, 100 milhões de reais. Então, o LTV desse meu exemplo hipotético, 50 milhões dividido por 100 milhões, a gente tem um LTV de 0,5 ou um LTV de 50%. Então, aqui a gente já tem uma primeira conclusão. Quanto menor o LTV, melhor. Por quê? Porque como a garantia está no denominador, quanto maior o denominador, menor fica o índice. Então, notem, vamos imaginar que se a garantia não fosse de 100 milhões, vou imaginar que essa garantia fosse de 200 milhões. A gente dividiria 50 por 200. Então, o LTV ficaria menor ainda. Então, quando a gente olha esses CRIs, quando a gente vai olhar o relatório gerencial deles, é legal que eles tenham um LTV baixo. Por que um LTV baixo, Bruno? Vamos imaginar, por exemplo, que deu problema em um desses CRIs e a garantia seja exatamente um loteamento, por exemplo. Então, a gestão do fundo vai executar essa garantia, o fundo passa a ser dono desse loteamento. E o que ele vai precisar fazer? Ele é um fundo de CRI, ele é um fundo de papel. Ele não é um fundo que ele quer ser dono de um loteamento. Ele vai precisar vender esses lotes. Então, vamos imaginar que a dívida seja de 50 milhões e a garantia fosse de 50, um LTV de 1. Por que isso é ruim? Porque quando você vai executar uma garantia e depois você vai vender, você possivelmente não vai conseguir vender pelo valor que foi avaliado, você vai ter que conceder algum desconto na hora de vender essa garantia, na hora de você vender esse loteamento, no caso do nosso exemplo. Você vai ter custo de corretagem, você vai ter custo com intermediação, você vai ter custo com impostos. Então, se a garantia é o mesmo valor da dívida, muito possivelmente você não vai conseguir recuperar tudo. Mas nota que se a dívida é 50 e a garantia é 100, mesmo que você dê muito desconto nessa garantia, a chance de você conseguir recuperar os 50 é muito grande. Então, a gente preza nos fundos de menor risco com um LTV alto. E a gente vê aqui que no caso do VSLH, o LTV, 60% dos CRIs tem LTV maior do que 80%. Então, vamos imaginar um LTV de 80%. Você tem uma dívida de 80% e você tem uma garantia de 100%. A garantia está muito próxima do valor da dívida. Então, se fosse ao contrário, se a maior parte tivesse em LTV menor do que 65%, o fundo já teria um perfil de risco muito melhor. Então, assim, se a gente for olhar fundos de high yield, o LTV é muito baixinho. Então, sempre que vocês forem analisar um fundo, olhem sempre o LTV e quanto menor, melhor. Então, se for fazer uma análise comparativa de dois fundos, vejam qual é a média desse LTV. E aqui eu coloquei um desses exemplos, então aqui é o Eco Resort, então assim, é um resort que o fundo é dono desse CRI. E a cada relatório gerencial o gestor vai tecendo alguns comentários, então notem, eu coloquei até aqui em vermelho, destacado, que ele coloca que as vendas líquidas do período foram negativas, ou seja, houve mais distratos do que vendas. Então mais pessoas desistiram da compra do que mais pessoas compraram. Então, vendas líquidas negativas. Aí ele coloca o que é comum em projetos de multipropriedade após a alta temporada. Então, na alta temporada, o hotel lá, o resort está com muita ocupação, você consegue vender várias dessas unidades, aí a pessoa compra, ela chega em casa, vai analisar melhor e acaba desistindo do negócio e ela quer distratar. Então, você acaba que você tem um volume de distrato maior. Se a gente for olhar para a taxa, a gente tem taxa aqui de IPCA mais 9,5% e IPCA mais 14,5%, o que é bastante coisa. Se a gente for pegar um CRI de loteamento, como esse em Goiás, notem, GPM mais de 10%. Mesmo caso, devido à piora do cenário econômico e como consequência do aumento da inadimplência da carteira e diminuição das vendas, está vendendo menos e está com mais inadimplência, foi realizada uma reestruturação para alongamento da dívida e adequação da taxa de remuneração do CRI. Desta forma,
prazos e mais recursos foram disponibilizados. Ou seja, aquele fluxo que vem das vendas dos lotes para poder pagar o CRI, ele, além dele não estar sendo suficiente, você precisou injetar mais dinheiro, porque esse loteamento ele precisa ser concluído, e você ainda teve que fazer uma readequação das condições desse CRI. Então, você possivelmente vai ter que dar mais carência ou vai ter que dar uma taxa menor. Notem como é que nesses dois casos isso mostra uma deterioração do crédito. O crédito está ficando pior. Por quê? Porque a gente tem uma taxa Selic muito alta, uma taxa Selic que a gente acredita que ela vai ficar alta por muito mais tempo. Então, assim, a gente tem hoje um cenário que tem um devedor que já pagou um IPCA alto em 2021, que pagou um IPCA nem tão alto, mas ainda alto em 2022, e é uma inflação que ainda é persistente, acima de 5% em 2023. Então, tudo isso, por um lado, a dívida dele está sendo reajustada para uma taxa mais alta, e as vendas do negócio dele não está performando também. A gente pode ver isso exatamente aqui nos dividendos, no gráfico de dividendos do VSLH11. Então, o fundo ali chegou a pagar muito mais de 12%. Notem que o dividendo anunciado em janeiro ele é muito menor. Então, assim, ele está no mesmo nível praticamente ali do dividendo de agosto. E isso justifica muito a queda do fundo, que é exatamente essa aqui que a gente colocou. Olhando métrica de preço sobre valor patrimonial, ele está muito descontado, então assim, é mais de 30% em relação ao valor patrimonial. E quando a gente olha a cota, ela está praticamente na mínima das últimas 52 semanas. Então, uma queda na cotação leva a um dividend yield maior. Então, hoje, ao preço atual, né, do momento que eu gravo esse vídeo, ele te entrega um dividend yield de 18%. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso? O que eu quero mostrar com isso? O fundo tem risco, então assim, a queda da cotação não é algo sem motivos, então assim, tem um motivo. A gente está num cenário de juros mais alto, onde fundos imobiliários de papel já entregam um dividend yield muito legal. Então a gente precisa ter muita cautela com fundos de maior risco, porque nesse risco tem muito risco que a gente não consegue ver diretamente. Você precisa estudar um pouquinho mais o relatório. Algumas gestoras são mais transparentes que outras. O que pode parecer uma oportunidade, pode parecer também uma queda ainda maior. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já investem no VSLH, se já tinham estudado fundo, coloquem aqui nos comentários. Eu lembro que aqui na descrição também tem um grupo no WhatsApp para a gente poder avisar quando tem vídeo novo. No próprio tem um grupo no Telegram também. Vou deixar aqui a descrição do meu Instagram, então também compartilho muito conteúdo lá no Instagram sobre fundo imobiliário. E deixem também sugestões aqui nos comentários de algum fundo que você queira que eu grave, enfim, faça um estudo de caso, para a gente poder aprender juntos, assim, para a gente poder entender cada vez mais sobre o mercado de fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.